Olá, vamos rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. A fé do homem nordestino que busca um destino, um pedaço de chão. A luta do povo oprimido que abre caminho e transforma a nação. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Retalhos de nossa história, bonitas vitórias que meu povo tem. Palmares, Caldeirão, Canudo são lutas de ontem, de hoje também. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Aqui trazemos a semente, sangue dessa gente que fecunda o chão. Do gringo e tantos lavradores, santo e operários em libertação. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Coragem de quem dá a vida seja oferecida neste vinho e pão. É força que destrói a morte, muda a nossa sorte, é ressurreição. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Eu quero trazer a memória para esta mensagem do final de ano, trazendo e recordando o que foi 2020. 2020, um ano que foi diferente, 2020, um ano cheio de ambiguidades, de dores, tristeza, mas também de sinal de luz para uma nova esperança que se renova a cada dia, porque as misericórdias de Deus não têm fim e se renovam a cada dia. E para isso eu quero trazer para nosso início de fala a palavra de Lamentações. Está ali em Lamentações capítulo 3, que diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidas, que as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz minha alma. Portanto, esperarei no Senhor. Esperança, misericórdia, compaixão e amor. É o que precisa nos envolver e nos abraçar nesse final de ano, para alcançarmos e renovarmos a esperança para 2021 que se aproxima. O ano de 2020 começou como qualquer outro ano, e os 3 primeiros meses, pelo menos ainda não tão oficial, em fevereiro, mesmo que em fevereiro tenha sido a primeira morte de Covid no Brasil, em São Paulo, dia 26 de fevereiro, isto não era ainda noticiado. Mas o ano de 2020 começou como todos os anos, um ano para celebrar, um tempo para celebrar. Janeiro
para mim é sempre um tempo para celebrar o meu tempo de ordenação diaconal. E este ano de 2020 eu celebrei, junto na comunidade diocesana, 32 anos de ordenação diaconal. E foi uma alegria ter como pregadora a pastora sinodal Patrícia Bauer, que é pastora sinodal do Sínodo Central da ISLB. Também nesse janeiro nós tivemos algo especial em duas dimensões de planejamento. Tivemos o planejamento, um encontro, um seminário de planejamento da nossa Asas do Cerrado, onde nós juntamos e encontramos por 2 dias todas as ações diaconais e sociais da Diocese de Brasília. Foram 8 representações de 8 projetos diferentes ao redor da nossa diocese. E saiu dali qual a nossa visão, a nossa missão e os nossos objetivos de ação para a Asas do Cerrado. E também na mesma dimensão de planejamento, em janeiro ainda, nos reunimos em Brasília como Área 3, reunindo as dioceses de Brasília, Recife, Amazônia e o Distrito Missionário para o planejamento estratégico da Área 3, seguindo a trilha do planejamento que está sendo posto na Igreja Provincial, assessorados pelo mesmo consultor, Domingos Armando. E fevereiro foi um tempo de encontro. Um tempo de encontro porque aqui na Diocese Anglicana de Brasília nós acolhemos mais um clérigo. O reverendo Rodrigo Spiuca chegou para ser parte do clero da Diocese Anglicana de Brasília. E nós demos as boas-vindas para ele, para a Dani, para o Davi e para o Rodrigo, aqui numa celebração especial em nossa Catedral Diocesana. Também ainda pensávamos que estávamos planejando, estava dentro do nosso planejamento ir para a Conferência de Lambert. E nos reunimos, a convite e convocatória do nosso Bispo Primaris, Bispo Naldal, nos reunimos num encontro da Câmara Episcopal e cônjuges em Porto Alegre para trabalharmos e refletirmos sobre os temas da Conferência de Lambert, que seria em julho de 2020. E também tivemos a primeira reunião do Grupo Gestor do Planejamento Estratégico Nacional. E o mês de março chegou já meio sombrio, já com a imagem de que a Covid estava no Brasil, que já não era somente uma gripezinha, mas que estava no Brasil. Mas para nós ainda foi o mês de aprofundar parcerias para a missão. Viajei junto com Sandra para Nova York, convite da Paróquia Trinity de Wall Street, e ali pudemos visitar, conviver e aprofundar relações e a nossa gratidão por este convite expresso pelo nosso irmão Reverendo Mark Buzito Jones. E encontramos pessoas também de outras ações, como o ERD, como o Escritório da Comunhão Anglicana na ONU e como a nossa parceira, Reverenda Glenda McGreen. E lançamos, ao voltar de Nova York, eu fiz a primeira e única visita pastoral episcopal do ano de 2020. Eu fui à visita ao Tocantins no meio de março. Palmas, Aliança, Curupi e Conceição. Ali em Aliança, nós inauguramos, fizemos o lançamento do projeto Criança Brincando ao Redor da Igreja. Com apoio, um projeto que foi apoiado pela Oferta Unida de Gratidão da UMEAB do Brasil. Nossa gratidão por esse projeto. A Casa a Mais, em Palmas, que se renova e que se fortalece, já se estava se fortalecendo ali no mês de março, com a liderança do reverendo Geraldo Magela. E também visitamos mais uma vez a comunidade, a nova missão, a mais nova missão lá em Gurupi, que é a missão São Miguel Arcanjo, que a reverenda Lúcia tem movimentado e tem agitado para que se motivem a fortalecer aquela missão. E tem sido sempre
Esta foi minha terceira visita nesta comunidade. E abril chegou com o tempo da pandemia. A partir de abril, nós fechamos os templos, mas a igreja permaneceu aberta dentro de cada um de nós e através de cada um de nós. Tivemos uma Páscoa virtual. Vivemos a Quaresma e a Páscoa e todo o mais deste ano de 2020 de uma forma virtual. A igreja precisou se reinventar, fazer cultos via internet, produzir lives, podcast. A paróquia São Felipe, em Goiânia, iniciou estudos de aprofundamento todas as quartas-feiras, que eu posso destacar 3, como, por exemplo, um tema que foi abordado pela teóloga feminista Ivone Guevara, Deus e o Diabo em Nossa Vida e na Política. Também outro tema que foi o Ivo Lepaudin, Democracia e Fé, e o tema do LGBTIQIA+, quando a família deve sair do armário, que foi testemunho de 2 mães da diversidade, Marília Albuquerque e Gil Carvalho. Momentos de partilha que se envolve através da ação virtual. Iniciamos a mensagem de fé e esperança ao redor da diocese com a participação dos clérigos e clérigas, e todo dia, de domingo a domingo, ao meio-dia, até agora tem sido enviada uma mensagem de podcast pelo Facebook e pelas redes sociais que envolve a Diocese Anglicana de Brasília. E nos primeiros abril, já estávamos quase nos primeiros 100 dias da pandemia, e o Brasil atingiu a triste marca de ser o 2º lugar no mundo em quantidade de pessoas contaminadas. E para nós, a solidariedade precisou ser a marca, precisou ser o ponto de ação. E veio maio, tempo de celebrar a vida das mães e de chorar pela triste marca do racismo que se expressou e que se concretizou mais uma vez, seja fora do Brasil como dentro do Brasil. Celebrar a vida das mães, celebrar a solidariedade que se aprofunda através de projetos que foram apoiados para a ação de cestas básicas para atender as comunidades. A Catedral da Ressurreição também, na sua reinvenção de estar presente junto com a comunidade em cultos e em lives, realizou várias lives que tiveram grande impacto, como, por exemplo, direitos humanos e pandemia, como o isolamento impacta na violência doméstica. Isso foi feito e realizado com a reverenda Tatiana, junto com a deputada federal Érica Cocai. E outra também, espiritualidade em tempo de pandemia, que também a reverenda Tati entrevistou o pastor Henrique Vieira. Mas a triste marca de maio veio de Minneapolis, no dia 25 de maio, quando George Floyd gritava pedindo para respirar. Reabriu-se e acendeu e fortaleceu a discussão. Vidas negras importam. E sim, vidas negras importam. E junho, tempo de celebrar as vidas negras. Vidas negras importam. Tempo de celebrar 60 anos da presença anglicana em Brasília. A Catedral Anglicana de Brasília organizou um manifesto na porta da sua igreja, na porta da igreja, com membros da paróquia, representações negras da paróquia, dizendo vidas negras importam. A diocese, através do CANT, do Centro de Estudos Anglicanos, realizou uma roda de diálogo sobre racismo com a presença do reverendo Mark Busito Jones, a reverenda Lília Conceição e o reverendo Adriano Portela. E os 60 anos da presença anglicana em Brasília, da festa que a catedral tinha planejado, não ficou esquecido.
só foi adiado, mas a festa dos 60 anos foi ainda e seguiu através das redes sociais com vídeos e depoimentos, porque a festa sempre continua. E julho, tempo de seguir vivendo a solidariedade. A Casa a Mais se fortalece a partir de parcerias com a SESI, e a Casa a Mais não está somente em Palmas a partir desse projeto, mas se estendeu para Porto Nacional, Aliança do Tocantins, Colina do Tocantins e Araguatins. O Cante se manteve também reunido e se reinventou através dos seminários via Zoom, e realizamos 4 momentos, 4 encontros, 2 sobre batismos e 2 sobre missão. Agosto, tempo de vida e morte, porque ultrapassamos 100 mil mortes pela Covid. No dia 8 de agosto foi marcada no Brasil de tristeza. 100 mil pessoas mortas no Brasil pela Covid. Para mim, o que seria visitas como bispo visitador ao distrito missionário passou a ser encontros virtuais e cultos uma vez por mês. E conseguimos reunir as comunidades dos diferentes espaços e locais do distrito missionário, desde Ariquemes, Porto Velho, Campo Verde, Cuiabá e Campo Grande. Todas participamos. Acolhemos em agosto a reunião da CETAL, pela segunda vez em Brasília, mas dessa vez via Zoom. Fizemos o lançamento do novo projeto diocesano Advocacy Office com o texto Brasil Mostra a Tua Cara. Iniciamos o diálogo diocesano liderado pelo bispo sobre novas masculinidades, que se reuniu a cada 15 dias. E este ano celebrei 17 anos de episcopado com um sentimento de silêncio em memória de mais de 100 mil pessoas que tinham morrido pela Covid-19. Setembro foi tempo de denunciar que esta não era somente uma gripezinha, denunciar que ao redor e ao encontro dessas situações da Covid estava correndo um processo de privatização neste país. E nos envolvemos também como diocese ao lado dos eletricitários para reafirmar que energia não é mercadoria. E realizamos uma live com a Fabiola Latino, que foi mais uma vez uma ação da área de advocacy da Diocese Anglicana de Brasília. A Catedral Anglicana se manteve na solidariedade de oferecer alimentos, de oferecer comidas às pessoas que vivem na rua. E nós damos a nossa gratidão pelas equipes que fizeram e também nossa gratidão à liderança do MST, que nos alcançou uma quantidade de alimentos. Muito expresso aqui a minha gratidão por essa partilha do MST. E outubro foi um tempo de reencontro, porque reabrimos nossos templos, seguindo a solidariedade de distribuição de cestas, porque a situação se agravava ainda mais. Tivemos a reabertura da Catedral, da Paróquia do Espírito Santo e da Missão Mãe de Deus. Uma reabertura mantendo-se o protocolo cuidadoso que a Igreja aprovou, mantendo lista de presença, mantendo os cuidados com os que tínhamos. Tivemos também e aprofundamos a relação de companheirismo com a Diocese de Indianápolis, através de uma reunião com a Comissão de Missão da Diocese de Indianápolis via Zoom. E também outubro foi para mim, pessoalmente, para a Sandra, para a nossa família, um momento de muita dor e de coração partido. O nosso filho Pedro viveu a sua Páscoa. Uma dor imensurável. Outubro foi também marcado para nós como um momento de dor, de muita dor. Novembro foi tempo de chorar a dor e se fortalecer na fé da vida que é eterna. E perceber que a morte não é o fim. E de fortalecer a esperança de que a vida depois da morte é mais vida. E essa é a nossa esperança.
nós alimentamos a cada dia. Foram também novembro 21 dias de luta contra a violência de gênero. Participei do painel da Comunhão Anglicana sobre engajamento de homens na luta contra a violência de gênero. E novembro também, novamente, marcado pela dor e por choros, nós assistimos à violência do assassinato que saiu nas câmaras de televisão do Beto Freitas dentro de uma loja do Carrefour em Porto Alegre. E foi exatamente no dia 20 de novembro, no dia da consciência negra. Um lamento e um choro. E o dezembro é o tempo de renascer na esperança. Seguimos na solidariedade e esperança na distribuição de cestas de Natal. Distribuímos em dezembro cestas de Natal no Centro Social Anglicano, no Pedregal, na Paróquia da Santíssima Trindade, em Paranoá, na Catedral de Brasília, na Casa a Mais, em Palmas, na Missão Mãe de Deus, em Aliança. Foi uma campanha e um esforço que tivemos apoio também de muitas pessoas que entraram na onda da campanha. Contribua, participe dessa doação e também o suporte da Oferta Unida de Gratidão, da UTO dos Estados Unidos. Nossa gratidão. É renascer para a esperança no Cristo que fez carne e habitou entre nós, em meio à dor da morte, agora de quase 200 mil pessoas pela Covid. Estando nós no meio da triste situação de um total descaso e desgoverno com a saúde pública e sem um programa de vacinação, nas tristezas e dores imensuráveis de 2020, fica marcado e fica para nós também o sinal de que precisamos nos renovar na esperança. Nas palavras do profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Abacuque 3, 17 a 19. Nossa esperança está no Senhor, que é Pai e Mãe, que cuida de nós. Ele é o Deus conosco. É o Deus que está conosco em todos os momentos, seja na alegria, na festa, na angústia, na dor, no sofrimento e na fortaleza. Deus está sempre conosco. Que possamos nos unir na esperança que renasce para vivermos ainda mais profundamente a solidariedade no ano de 2021. Rogo a Deus que seja um novo ano para cantarmos juntos um cântico novo. Vamos adiante, emoldurando nossa vida na justiça, na verdade e no amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço. Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. A fé do homem nordestino que busca um destino, um pedaço de chão. A luta do povo oprimido que abre caminho e transforma a nação. Oh, 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 recebe, Senhor. Oh, 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 recebe, Senhor. Retalhos de nossa história, bonitas vitórias que meu povo tem. Palmares, Caldeirão, Canudos são lutas de ontem, de hoje também. Oh, 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 recebe, Senhor. Oh, 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 recebe, Senhor.
Aqui trazemos a semente, sangue dessa gente que fecunda o chão, do gringo e tantos lavradores, santo e operários em libertação. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Coragem de quem dá a vida seja oferecida neste vinho e pão. É força que destrói a morte, muda a nossa sorte, é ressurreição. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast Mensagem de Fé e Esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.